Nosso Deus, obrigado pela tua misericórdia, iluminou nas nossas vidas essa manhã. Obrigado pela liberdade que nós temos de estar estudando a sua palavra. Que o Senhor esteja dirigindo o Elcio, que aqui possamos estar aprendendo aqui, possamos estar testemunhando Jesus para as pessoas à nossa volta. É um privilégio estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Nós estamos hoje na terceira aula, no terceiro encontro. E aí, domingo que vem, a gente deve terminar o céu. Né? Bem arrogante, a gente consegue terminar com o céu. Na quarta, bom dia, você voltou. Isso é muito bom. Não, eu sei, mas às vezes... Mas voltou. Ela voltou. Não, esse aqui é o mais importante. Né? Muito bom. Então, a gente deve, pelo menos nessa pincelada que a gente está fazendo junto, terminar o assunto no próximo domingo, e aí todo mundo vai para a grande parte do que a gente quer. Todo mundo vai, não. Né? Todo mundo quer ouvir, a maioria que me pergunta pelos corredores, pelos lugares, é o bendito em fé. Né? É bendito. Bom, né? Faz a gente pensar. Nós terminamos a aula passada, salvo engano, por aqui. Eu vou começar de novo por aqui. Pensando então, fazendo a gente lembrar que nós estamos em busca aqui de aprender um pouquinho como que será a nossa vida eterna. A gente já sabe que nossa vida eterna já existe, todos nós já vivemos aqui eternamente. Nós vamos falar isso mais quando a gente estiver falando no assunto lá do inferno, as pessoas ficam mais animadas para falar disso, quando fala do céu não ficam, que a gente já está vivendo a eternidade. Né? Isso é uma quebra de paradigma, dá a impressão de que eu preciso morrer para começar a eternidade. Não, eu já estou vivendo eternamente, ou para condenação, ou para salvação, mas isso já está acontecendo. Nós vamos falar isso com mais detalhes, e há também um tempo que a gente vai gastar nessa vida, ainda, em santidade, buscando sentir a presença de Deus. Eu estava estudando um autor essa semana, passando os olhos. Esse assunto não acaba, né, gente? Tem gente que fala muita bobagem, mas tem pessoas muito boas que estudam bastante, pessoas que gastam a vida. Ele disse uma frase num vídeo, né, que eu vi, dizendo de que nós somos tão limitados por causa do pecado nessa vida que a gente não consegue perceber a existência de Deus que está aqui agora. E isso me fez lembrar quando eu tive que dar um estudo sobre onipresença. Eu tinha que mostrar características, ou entre muitas aspas, por favor, não vamos passar longe de ser arrogante, provar a onipresença de Deus. É um desafio muito fácil. Né? E só para passando por isso, como a gente é limitado, aí eu fui atrás de alguma coisa para conseguir provar isso. Eu esbarrei numa pessoa salva por Deus, etc., um físico quântico, em que ele me ajudou quer dizer, o pouquinho que eu consegui entender dele fazendo uma palestra para físicos nessa área quântica, que é um negócio totalmente difícil. Mas o que eu consegui colher ali é que Deus está tão presente, tão presente, tão presente, que a chamada matéria negra que a gente tem no espaço, como queiram, ou lá numa caverna onde não tem luz, imagina um lugar, um buraco que não tem luz, que não tem jeito, não tem um brilhozinho de luz, as coisas funcionam lá. E se os átomos não tiverem um estímulo, a pedra não vira pedra, ela desintegra, ela não existe. Então Deus é tão presente que na escuridão da matéria ele está presente. Eu vou parar por aqui, não sou físico, muito menos um cara que entende de física quântica. Eu fiquei babando e vendo aquele cristão, meu irmão em Cristo, defendendo a onipresença do Senhor Deus na física quântica. Foi fantástico. Né? Mas nós somos limitados e a gente então não consegue ter essa presença. Ou muitas vezes a gente chega até esquecer da presença de Deus aqui agora. Ele está 100% do nosso tempo olhando a gente, junto com a gente, está aqui agora. Mas a gente parece que tem alguns momentos que a gente esquece, não é verdade? Então, a gente deve ter alegria, né, nessa esperança de que um dia nós vamos ter, de novo, nós vamos falar isso domingo que vem com mais detalhes, nós vamos ter uma chance de, entre aspas, ver a Deus, estar com Deus, ou sentir essa presença de Deus de uma maneira plena. Né? Então, a gente já chegou até aqui e parece que vocês estão de acordo comigo que a gente vai ter uma morada eterna com Deus
no que nós estamos chamando de céu. E nós iremos viver com Deus. Veja como essa frase já vai contra o que eu acabei de dizer, que parece que então a gente não está vivendo com Deus, que isso é uma promessa futura. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, vocês me encontram por aí, alguns de vocês, né? Tem uma coisa que é muito ruim que se chama intimidade. Né? Eu tenho uma frase que diz, dê dinheiro, mas não dê intimidade. Então os mais amigos pegam por aí, mandam mensagem, ligam, encontram, né? Tudo fazendo perguntinha de pegadinha, tirando sarro, etc. Mas um ponto que eu noto quando o pessoal faz isso é que tem uma baixa procura em entender exatamente o que é o céu, como é o céu, e a teologia nossa, tá bom? Ela para no céu. Veja, eu falei isso aqui nos 2 encontros que nós já tivemos, ninguém me retrucou. E eu falei assim, nós vamos para o céu, nós vamos ficar no céu. Nós brincamos aqui que não vamos ficar nas nuvens. Pus aqui um cânticozinho que mostra para as crianças, lembra? Ninguém questionou. Porque parece que então, ou você se calou, ou você também entende que é assim, eu vou para o céu e acabou. É o meu destino final. Então, nossa teologia mostra assim, você tem que ser salvo para ir para o céu. Não é para ir para o céu. E, para surpresa, talvez, de vocês, isso não termina. O que a gente vai olhar um pouquinho hoje, no domingo que vem, é que o céu é passageiro. O céu tem um tempo de existência. E a gente parece que quer parar ali. Não, eu vou para o céu. Ai, está tudo resolvido. Não, o céu tem um tempo. Nós não fomos criados para ir para o céu. Olha só aqui que eu estou dizendo. Já vai ter gente aqui, eu já deixei o Fernando pré-avisado que o gabinete dele vai esquentar segunda-feira. Né? Vão me chamar lá, né Nick? Vão me chamar lá dizendo, então entenda com carinho, estude o que eu estou dizendo com muito carinho. O céu não é o destino final, ele é o nosso destino parcial. E isso choca a gente. Como o meu objetivo aqui, desde o primeiro momento, é mexer com as estruturas da gente, quando eu faço isso e olho a cara de vocês aqui, eu fico feliz, porque tem um monte de gente fazendo assim com a cabeça, tentando encaixar o que eu estou falando. Fala, não, dá uma cutucada do lado, olha para o lado para ver se você não vai reagir. Pô, o cara está falando um negócio. Né? É muito gostoso ouvir isso, então fazer a gente pensar. Né? Para isso, eu queria fazer um hiato aqui na nossa aula, sair um minutinho do que a gente está fazendo, porque eu achei que é importante. Eu aprendi isso não faz muito tempo, a sistematizar isso da seguinte forma. A importância da gente repensar. Nós, como cristãos, ou mesmo durante o que a gente sabe da escola, sabe profissionalmente, etc., parece que a gente, como ser humano, gosta de aprender alguma coisa, estancar ou chumbar, existe uma expressão, muitas vezes, em banco de dados, né, que é assim, eu chumbei a informação, ela não foi gerada, eu fui lá e chumbei a informação. E ela fica lá. E aquilo não muda, é quase dogmático. E se alguém fala alguma coisa ao contrário, você literalmente despreza. Não é isso, porque não é o meu credo, não é o que eu acredito, não é o que eu aprendi. Ignora e mantém o seu credo. Eu aprendi, já tem um tempo, a usar um ciclo de repensamento. Isso é fantástico para a nossa vida. E eu vou tomar a liberdade aqui de dividir com vocês, né? A aula não é disso, mas que talvez ajude você, quando eu balanço lá daquele terremoto ali nas suas estruturas, nos seus pilares. Aí você fala assim, não, peraí, eu vou repensar então, deixa eu repensar. Então tem 2 ciclos aqui. Tem um ciclo de repensar. Primeiro, para a gente repensar algum assunto, alguma coisa, a gente tem que ter uma atitude de humildade. Tá? Veja, isso aqui não é o que eu penso a respeito de acordo com um autor de um livro que eu vou mostrar para vocês. Então é uma forma de representar isso. Você precisa ter humildade, porque se você já entende que você sabe tudo, ou que aquela verdade que você tem, ela já está ali chumbada e não vai mudar, cara, não precisa ouvir mais nada, não precisa aprender mais nada, você já sabe. Então, as pessoas que mais sabem, no meu ponto de vista, são as pessoas mais humildes. Que elas entendem que elas não sabem. Por isso que elas aprenderam um dia. E elas buscam aprendizado. Essa pessoa, então, ela automaticamente tem dúvidas sobre assuntos. Gera dúvida de tudo. Inclusive da certeza que ela tem. Está em constante cheque. Eu sei isso. Por que eu sei? Quais são as razões e fundamentos que eu sei? Então ela duvida dessa própria afirmação, dessa própria certeza que ela tem, e ela gera uma nova dúvida. Essa nova dúvida vai gerar interesse em informações ou dados de que ela ainda não tinha, não dispunha. Eu não sabia, tem gente falando algo diferente, como é que é isso? Por que a pessoa pensa assim? Nossa, saiu uma nova matéria sobre isso, saiu um novo assunto sobre isso. Dá uma ajuda na evolução.
se há o interesse, a pessoa também faz novas descobertas sobre esse assunto. No mínimo, sobre uma ideia de alguém que pensa diferente do que ela, que traz argumentos diferentes do que ela. E essa descoberta, então, volta numa humildade. Puxa, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei tudo desse assunto. Tem pessoas, eu não sei tudo para poder conversar sobre esse assunto, porque tem pessoas, tem outras pessoas, tem outras teorias, tem outras linhas de pensamento que não vão em linha com o que eu estou pensando, e isso vira um ciclo. Esse autor, eu vou mostrar, ele não é cristão. Ah, mas tem não é o assunto, tem uma coisa que se chama... se eu lembrasse era bom, como se chama. Eu já lembro. Que faz com que a gente, que foi uma ordem que Deus nos deu para a gente reconhecer as habilidades que o mundo tem. Né? Agora, esse aqui é o ciclo que eu vejo a maioria de nós fazendo. Então, aquele ciclo é o ciclo que eu me esforço a praticar, tem um esforço consciente, é um esforço, lembra? Não é automático, é um esforço consciente que eu aprendi, mas esse aqui eu acho que é onde a gente fica, a maioria de nós. Primeiro, eu tenho orgulho. Então, eu não pergunto, eu não questiono. Por quê? Vão saber que eu não sei. Quando eu não me pergunto, eu exponho, e vão saber se eu não sei. Na dose mais simples, eu vou comprar um livro sobre um determinado assunto, a pessoa vai, não, você não sabe isso? Não, eu quero aprender. Então, tem um orgulho. Tem gente que tem dificuldade de comprar remédio na farmácia, de acordo com o que está passando, porque tem vergonha, tem orgulho. Né? Chega a esse ponto. Esse orgulho, infelizmente, traz para essas pessoas algumas convicções. Mas baseado no quê? Mas ela é convicta. Estou falando isso porque alguns de vocês encontram comigo por aí e fazem afirmações assim. Não, porque é assim. Aí eu faço assim, então me fala mais. Não, mas, então, entendeu? Pois é, se eu for discutir cirurgia, tem um excelente cirurgião aqui na frente, eu não vou poder dizer, ao contrário, eu vou ouvir e falar, entendi, não posso dizer assim, não é assim que faz lá a sutura, falei sutura, hein? Não falei ponto, que faz a sutura, etc. Eu tenho que não saber, mas a gente sabe, certo? Essa convicção, ela acaba gerando vieses de confirmação. Então você olha para a escritura, texto, para o mundo, etc., e começa a colher informações que vão embasar essa sua convicção. Mas você não discute sobre elas. É assim porque é. Você dá um jeito disso virar uma validação. Você vai achar exemplos. É assim, porque eu vou pegar. Então você está moldando todo o mundo, o conteúdo, etc., para aquilo que você quer que seja verdade. E a hora que você assim consegue, você fala, você viu? Eu consegui, eu sei mesmo. E volta para o seu nível de conhecimento. Então você não cresce nada. Ok? Então, de novo, não faz parte da aula, mas lembrei, mandato cultural. Né? Deus nos deu um mandato cultural como seres humanos. Né? Isso aqui vai ao encontro de a gente exercer o mandato cultural que Deus nos deu. Ainda, para a gente voltar para o assunto da aula. Isso aqui é uma representação de mim. Também peguei emprestado do autor que eu vou contar para vocês. Mas eu me identifiquei bastante quando eu tive contato com isso no passado. Eu consegui sistematizar. Veja, a bolinha menor e branca aqui são coisas que eu sei que sei. Olha, pensa nisso, faz assim, pensa mesmo. Não estrague o seu telefone agora, olha para cá, questiona você mesmo. Então, o que você realmente sabe da vida, das coisas? Não, eu sei mesmo. Eu consigo provar e comprovar. Então, na minha vida é uma pequena parte. Na minha. Aí tem uma outra que é coisas que eu sei. Eu sei. Você sabe, sei. Mas não tem a mesma firmeza, não tem a mesma solidez da parte menor. Em seguida vem o que eu acho que sei, que é a zona que a gente mais frequenta, na minha opinião. Você pergunta para alguém, a pessoa fala o quê? Eu acho. E isso vira até um problema de linguagem, né? Você vira um vício de linguagem. Você começa, eu acho. Aí eu faço, quem me conhece sabe que eu sou extremamente irritante e faço assim, não, então me conte o que você sabe, porque quem acha não sabe, você está achando.
Né? No inglês está guessing. Você não sabe. Você não sabe. E a parte maior, que na minha vida vai crescendo exponencialmente quando eu exercito esse cara aqui. Quando eu exercito isso, essa parte vermelha na minha vida, ela cresce muito mais. Eu não sei um monte de coisas. A cada dia que eu repenso e olho, eu percebo que eu sou mais ignorante. Para ajudar alguns, ignorante não é ser burro, não é ser falta de inteligência, não que eu seja um as, não que eu seja um as, mas não é ser burrice, não é falta de capacidade intelectual, é ignorância. E a ignorância, quando você reconhece, é um sinal de humildade. E você quer aprender. Né? E aí, no grupo que eu estou participando aí durante a semana, a gente começou a estudar Eclesiastes, né? E Eclesiastes é um livro muito legal. E lá diz, né, que o muito saber traz enfado. Então, assim, por quê? Você começa a crescer, começa a saber como as coisas funcionam. É muito legal. Tá? Então, o que isso tem a ver com a aula em específico? Nada. Mas por que eu fiz isso? Para que seja uma forma de exercitar vocês, antes de você criticar só o que eu estou dizendo, simplesmente porque você acha que sabe. Você realmente usar um ciclo como esse e fazer assim, espera um pouquinho, o que eu sei mesmo? Qual é a minha dúvida? Vou ter um interesse, deixa eu pesquisar. Ah, tem isso, tem aquilo, tem isso. Nossa, eu não sabia. E tem muito mais. E esse ciclo. E a gente cresce intelectualmente, cresce como pessoa, cresce como ser humano. Quem conta tudo isso para nós é o autor desse livro aqui. É um best-seller, se você depois quiser ler. De novo, ele não é cristão, ele não vai falar nada do Senhor Jesus aqui, muito menos do céu e do inferno. Mas ele traz uma série de dicas, uma série de coisas. Ele conta casos de pessoas que aprenderam a repensar. É bem legal, faz um exercício legal na sua mente. Ok? Dúvidas, traumas e angústia, mágoa. Alguém quer fazer um comentário, Rose? Quando eu dou treinamento para o semear, eu sempre falo que o que me chama muita atenção aqui na igreja é que quando os pastores não estão dando aula ou pregando, eles estão sentados, aprendendo também. Então eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, né? A humildade de... Se alguém não ouviu, a Rose sintetizando é assim. Aqui na igreja, dando o exemplo do nosso micro-universo aqui, quando algum pastor não está aí na frente ensinando, no caso de pastores, ele está sentado ouvindo e aprendendo. Né? Eu vou contar a piadinha tão rápida, é muito tempo da aula precioso, mas isso é público, o que eu vou fazer não é uma fofoca. Nosso pastor titular, Fernando, eu tive a experiência de passar longos anos, né? Alguns anos, longos, parece que foi uma coisa... Não, passou rápido, de estudos com ele, anos e anos atrás. E uma vez ele me contou de uma experiência super rápida, mas é que me fez lembrar, que uma vez ele foi pregar numa igreja, muitos e muitos anos atrás, tá? Décadas atrás. E ele, né? Se você já ficou à frente de um grupo, sua mão fica gelada, dá o chamado frio na barriga. Se você é humilde, se você entende que você não sabe, acontece isso, né? Então, dá a mão para mim. Tá quente ou tá fria? Tá fria. Então, isso acontece, ok? E o Fernando se postou para falar. Quando ele fez como eu fiz aqui, Dr. Russell Shedd. Se você não sabe quem é, dá uma pesquisada, mas ele tem uma Bíblia comentada. Verso por verso, basicamente. Uma das obras que ele fez, só uma delas. Me arrepia. Aí o Fernando fez o quê? Vou embora. O que eu tenho para falar para o Dr. Russell Shedd? Entendeu? Ao terminar, ele não tinha como ir embora. Ao terminar, era uma igreja um pouquinho mais tradicional que a nossa, tinha aquela fila única para ir embora, e realmente todo mundo cumprimenta o pastor. E o Fernando estava pensando o quê? Quando é que o Dr. Russell Shedd vai passar? Porque não tinha jeito, ele tinha que passar ali, não tinha saída. Então, ele falando, né? Eu cumprimentar as pessoas, não querem saber, vai rápido, 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 rápido. Aí chegou o Dr. Russell Shedd. Eu sou o Dr. Russell Shedd, só fez assim, boa noite, ou bom dia, irmão. E estava saindo. Aí ele não deixou a mão sair e fez assim, doutor, desculpa, mas o que o senhor achou, né, do sermão que eu disse? Olha como o cara, o doutor Sochete, continua estudando, irmão. Até hoje, salvo
acho que isso vale. Fernando não sabe dizer. Se o continuo estudando foi uma porcaria, continuo estudando, ou foi excelente, continuo estudando, ou passou de ano, continuo estudando. Olha que resposta sábia de uma pessoa humilde. O maior conselho que ele podia dar para o nosso pastor naquela época foi: continue estudando, não pare de estudar. Certo? Então vamos em frente. Esse aqui é um quadrinho que representa um pouquinho as nossas vidas, né? Então mostra que no domingo a gente lembra que tem céu, que tem igreja, etc. Quando a gente vai, acorda, ou muitos de nós ainda que assiste Globo lá, tem aquela musiquinha do Fantástico, começa a dar aquele frio na barriga, aquela depressão, etc. Muitas pessoas acontecem isso no Brasil. Aí a gente tem uma vida de duas partes, né? Uma dicotomia. Então no domingo eu penso no céu, nas coisas de Deus. Durante a semana é por minha conta, né? Nós estamos fora disso. Então, tirando a brincadeira, vamos lá. Como é o céu? Então, quando tem um ponto de interrogação, significa uma pergunta. E normalmente espera-se uma resposta, né? Como é o céu? Como? Pode ser uma cidade. O que mais? Vamos lá, gente. Como é o céu? Você vai para o céu. A única coisa que você pensa assim: nossa, gente, eu vou para o céu. Você diz lá, Jesus salva. Por que salva? Porque você vai para o céu. Esse é o nosso evangelho. A gente fala isso. A gente se limita a isso. O que é o céu? O céu é indescritível. Então, são respostas assim que fazem com que o professor aqui na frente, entendeu? Não possa dizer que está errado, mas ele não sabe responder. Hã? Brincadeira, Nick. Brincadeira respeitosa. Hã? Continue estudando, Nick. Isso mesmo. Foi. Vamos lá. O céu. Vamos falar sobre o céu. Vamos ver se a gente entende um pouquinho a mais do que é o céu. Primeiro, uma coisa básica que as Escrituras dizem a todo tempo é que os anjos estão no céu. Tá bom? Por que eu pus aqui os anjos santos? Por que eu pus aqui os anjos santos? Tá, não é o assunto da nossa aula, mas em algum momento teve, quando a gente faz outro curso de anjos e demônios, é um outro assunto. A gente vai falar um pouquinho quando fala do inferno, passa por esse assunto, mas alguns santos houve uma queda de parte deles e eles estão numa outra condição. Vamos parar por aqui, senão vocês vão começar a fazer pergunta aí sobre Satanás, diabo, demônio. Não é essa aula agora, ok? Então, os anjos santos já estão lá. Por que eu coloquei também? Quem mais está lá? Seu Jesus. É uma respostinha de escola bíblica, né? O que tem orelhinha, é fofinho, é branquinho? Nossa, parece com um coelho, mas é o Senhor Jesus, né? Então, não. Está bem. Quem mais está no céu? Tá bom, depois eu vou pegar os 24 anciões e vou resumir que são as pessoas que já faleceram, salvos pelo Senhor Jesus, acreditando no sacrifício, confiando a vida ao Senhor Jesus. Estas pessoas estão no céu. A gente não sabe como que é, o que tem lá ainda, mas elas estão lá. Então, uma certeza a gente tem. Os anjos frequentam o céu. Combinado? Aí nós vamos investir sim um tempo fazendo algumas leituras. Aqui eu projetei para ir mais rápido, só para a gente... A gente está falando que Jesus está no céu, os anjos e as pessoas que estão salvas e morreram estão no céu, certo? Uhum. E esse problema é que quando ele fala certo é porque ele tem uma... Vai vir. Eu posso assumir... Marina, ele está aqui, ó. Que no Velho Testamento também isso acontecia, quando assim... Moisés não, né? Samuel. Nós vamos chegar lá. Para quem não ouviu, a pergunta dele é o seguinte: o Senhor Jesus morreu, veio, nós estamos pós-crucificação. Pessoal, antes da vinda do Senhor Jesus, quando morria, foi para o céu. Nós vamos passar por isso. A resposta de rua assim, a resposta básica, a resposta normal, a resposta é sim. O problema é o que a gente entende desse céu. Mas está certo. Se a gente falar sim de maneira geral, sua resposta é sim. Não, você não. Dá vergonha, né? Você não ensina em casa. Me desmoraliza, eu não passo lá para ser diácono, lembra? Ensina, tal. Falhei. Diga, filho. Pode ser também, Marcão, é verdade. Você está falando tudo isso, mas qual
Santo no céu, porque aqui na Terra, ele nos ajuda a ver onde nós estamos errando, como Não, de alguma forma, sabe isso aqui? Então, ela está fazendo isso aqui, que o pai insiste, né? Filha, me dá uns minutos, ou talvez na próxima aula a gente vai falar sim da atuação do Espírito Santo. Mas o ponto que ela está fazendo a pergunta, a gente já discutiu isso em casa outro dia. Não foi assim combinado, Marcão. Mas é assim, a outra coisa que a gente pensa que o Espírito Santo tem uma atuação, parece que aqui, momentária, e depois que a gente vai para o céu, acaba. Então a trindade vira bidade, né? O Espírito Santo parece que não tem mais atuação. Talvez se você não saiba responder essa pergunta. Então naquele ciclo que a gente brincou ali de pensar e pensamento, está aí um desafio para você. Como que é? Como funciona? Né? A gente chega lá. Ô Elcio, você já ouviu algum tipo de debate de que os mortos estão dormindo e só vão para o céu quando tiver o arrebatamento? Vamos falar disso também. A pergunta foi, você já ouviu alguma coisa, ou como que é aquela história de que os mortos dormem? As escrituras falam que os mortos dormiam, etc. Nós vamos passar isso... acho que hoje não, mas na semana que vem com certeza nós vamos passar por aí. Mas para não deixar vocês sem nenhuma resposta, existem basicamente duas respostas. Uma de dormir mesmo, então o verbo dormir é dormir. Tá? Ele está dormindo. E a outra é que ele está morto, ok? Mas ele não tem o corpo ainda regenerado. Então os que dormem não é... Então, é que ele está no céu. Nós vamos entender aqui que céu. Mas a resposta é assim, teoria dos conjuntos. Agora eu estou sendo extremamente chato. Lembra da escola? Você estudou isso um dia, teoria dos conjuntos? Então, o conjunto principal, que abarca tudo, é céu. Então, ele está no céu? Tá. Agora, há subconjuntos do céu. E aí a gente vai olhar aqui, se a gente conseguir hoje, aonde que nós estamos nesses subconjuntos. Esse é o desafio. Mas a resposta maior, então, no conjunto maior, é sim. É como se estivesse desfrutando já da salvação, na presença do Senhor, mas ainda não está completo a obra. Cuidado. Então, ele sim, está desfrutando da presença de Deus, do Senhor Jesus, a resposta é sim, mas a obra está completa de salvação, mas não de destino final. Vamos tomar cuidado com isso, porque a obra do Senhor Jesus é completa 100%, nada pode se fazer, não tem volta, não tem um pedacinho, zero. Com relação ao céu... Ô Elcio, uma das salas que você falou, né, que os céus são algo grande e é aqueles 3 salas, assim, né? Aí Apocalipse 4 fala sobre os tronos do céu. Então, acho que é uma das partes que tem mais detalhes sobre. Alguém hackeou a minha coisa aqui e mostrou para ela que eu vou mostrar aqui Apocalipse. Está aqui embaixo, ó, mas eu chego lá. A dizer que estava aqui, tá? Em algum lugar aqui, Apocalipse 4, 6, tudo isso a gente tem que ver hoje, olha que lindo. Mas tem aqui sim Apocalipse 4. Passei já? Está aqui. Tá? Então a gente vai falar disso também. Combinado? Não mexa mais nas minhas coisas aqui, tá? Vamos lá. Então vamos dar uma andada aqui. Eu estimulo vocês a fazer pergunta e depois quero correr, né? Então é meio incoerente. Então vamos ler o texto aqui rápido. Mateus 22, 29 a 31. Lembra que eu estou pincelando, sim, os textos. Eu não estou tirando o texto do contexto, mas eu estou fazendo uma aplicação sistemática, que é atravessando as Escrituras e pegando onde o céu aparece, etc. Eu não estou discutindo por que o Senhor Jesus respondeu isso para essa pessoa nessa hora, o que estava acontecendo. Então, né? Então, por favor. Então, esse é o método que eu estou usando. Então, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras. É fantástico. Cara, você não conhece as Escrituras e quer conversar comigo? Que é muito de nós faz isso. Lembra do outro quadrinho, do outro ciclo lá? Eu não conheço, eu acho que eu sei. E foi discutir só com o Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor Jesus, eu queria ver essas coisas. Não, eu queria ver se ele fez isso de uma maneira irônica, se ele fez isso de uma maneira sorrindo, se ele fez cara brava. As Escrituras não dizem, mas eu fico imaginando, né? Você falar com o Logos, ele era o Logos. E você foi discutir com ele, e ele disse assim, errais porque não conhece as Escrituras. Então, cuidado com as suas afirmações, que pode ser que você também não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento.
São, porém, como anjos no céu. Eu vou deixar a parte do casamento de fora, não é isso que nós estamos conversando agora. Talvez na aula que vem a gente aborde isso, o que vai ser lá, como é que eu vou. Tem pessoas que já estão perguntando como é que vai ser meu corpo, se eu vou conhecer não sei quem. A gente passa por isso domingo que vem. Mas veja, como anjos no céu. Então essa é uma afirmação, porque eu fiz lá em cima, que os anjos estão no céu. O Senhor Jesus diz que tem anjo no céu. Então não sou eu que estou dizendo. Lucas, eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos. Olha onde está o júbilo. Diante dos anjos de Deus. Então, os anjos de Deus. Lembra que eu coloquei lá anjos santos? Os anjos de Deus. Por um pecador que se arrepende. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, há uma festa no céu, literalmente. E quem promove essa festa e vibra são os anjos. Eu quero crer, é da minha cabeça, que há realmente uma torcida, uma festa. Mais um, entendeu? Há júbilo. Não é assim, nossa, que legal, mais um, tica aí, põe no livro. Não, há júbilo é motivo de festa. Então, a nossa esperança, querido, se a gente deveria viver aqui como a nossa esperança, recompensa, e a nossa real cidadania está no céu. Mas, começando por mim, a gente não vive assim. Lembra do quadrinho do menininho ali? De domingo, a gente vai para a igreja, etc. Tal. Já ouvi crente dizer que domingo é o dia perdido, né? Porque a gente vai para a igreja. Né? Não dá para, a gente não trabalha, não vai no clube, não, né? Tem limitações. Antigamente não podia nem jogar bola de domingo, né? Eu fui criado uma parte da minha vida que não podia fazer nada no domingo. Porque domingo, então, para nós é um dia perdido, né? O pessoal aí que não vai para a igreja tem 7 dias na semana, a gente tem 6. E se eu trabalho de sábado, eu não tenho descanso. Então tem uma interpretação muito errada do domingo. E a gente tem que entender que o céu é o lugar onde nós somos cidadãos. Nós temos a cidadania celestial. Puxa vida, que melhor realidade pode ser esta? Um lugar único, né, onde todos os salvos, eu estou insistindo aqui, todos os salvos, para responder a pergunta lá, que já morreram, estão lá. E ainda os que irão aceitar o sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus estarão lá. Então quem vai estar no céu? A gente sabe que tem anjo. A gente sabe que os que foram antes, os que foram depois, através do único meio, a única forma, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus, entregando a vida realmente ali, reconhecendo que foi naquela cruz. Eu estava lá. Ele fez isso no meu lugar. Está no céu. Lembra? Mas estamos falando da teoria do conjunto maior. Até aí, tudo bem? Como eles estão lá? Vou começar a responder algumas perguntas. Eles estão em espírito. Como assim? Então vamos lá. Antes de você falar de Enoque e de Elias, que alguém vai levantar uma... Sim, eu entendo, é o meu entendimento, que eles são exceções à regra. Eles foram transladados. Então, eles foram com o corpo e já estão com o corpo glorificado lá. Porque Deus fez isso a eles, é uma outra conversa, a gente pode conversar depois, mas Deus, na soberania dele, assim o fez, assim escolheu. Você acha que Moisés entra nessa categoria? Moisés não está nessa categoria. Ele morreu, mas o corpo dele foi disputado por Satanás e não está em corpo dele, você não entende. Eu sei que não consegue inferir isso. Não, aquela passagem está em Judas, está em Judas, ela é polêmica, você não vai estragar a aula, mas a minha resposta é não. Tá? Aquilo, inclusive, está ali citado num outro livro que o autor do livro de Judas usou para fazer um negócio, que a gente bate um papo. É legal, eu gosto desses cantinhos, eu gosto muito, mas a resposta é não, tá? No meu ponto de vista. Então, apenas Enoque, Elias e quem mais está em corpo glorificado? Certo? O Senhor Jesus está lá. Ok? Então, os demais estão em espírito. Então, o que acontece quando você morre? Apodrece. Cheira mal, vira bicho. Apodrece mesmo, até o ponto de virar pó. No sentido que você não vira pó. Né? Você volta à terra, essa é a ideia. Se os bichos te comem, você vira lá adubo. É isso mesmo, tá bom? Você vira adubo e volta ao pó da terra. Essa é a ideia, porque eu já vi gente achando que vira pozinho. Cadê o pozinho?
nem quando você é cremado. Quando você é cremado, desculpa o detalhe mórbido aqui, a carne toda realmente desaparece e o que te entregam são os ossos triturados, porque os ossos não queimam. Então, o que você recebe naquela urna são os ossos triturados. Tá? Então, a gente vira pó. E aí depois você joga os ossos aí em algum lugar. De alguma forma, ele também volta ao pó da terra. Ok? Então, sem ter um corpo regenerado. Quando isso acontece? Agora começa a ficar divertido, hein? É uma pena que tem um negócio que chama intervalo. Mas vamos lá. Imediatamente após a morte. Quando isso acontece? Após a morte. Quando a morte se dá? Eu não sei. Tá? A ciência hoje está avançada o suficiente para detectar que o nosso cérebro para de responder, para de funcionar. E aí a gente tem a chamada morte cerebral. Se eu estiver falando besteira, tem aqui um doutor na minha frente, por favor, não deixe eu seguir sozinho na besteira. Tem a morte cerebral e é detectado o óbito da pessoa. Marca lá se é a hora. Mas até hoje a ciência consegue fazer o corpo funcionar por um tempo, sem o comando do cérebro, pelo menos os principais órgãos, né? Até para dar tempo hoje da gente doar o órgão para alguém, etc. Tal. Mas a morte cerebral. Agora, como é a morte mesmo? Em que instante da morte? Eu não sei. Eu só sei que a gente está 100% consciente. Que alguém perguntou da história de dormir. A gente está consciente. Eu não acredito que a gente fica lá sonhando e fica lá num estado assim e tal. Não. Eu acompanhei a morte do meu sogro, sendo bem rápido. Meu sogro foi para um ponto de que os médicos garantiram ele não vai ter dor. Então anestesiaram ele de uma forma e até o cérebro parar de funcionar e os órgãos também. E ele faleceu. Agora, em que segundo, em que momento que aconteceu, eu não sei. Então, é um dos pontos que eu gosto de olhar e estudar sobre a morte. Eu não sei. Mas eu tenho algumas certezas. Que a pessoa, então, vai para o céu. Ou para o oposto do céu. Eu não vou falar o nome aqui, senão vai gerar muita dúvida. Não vai para o céu no momento. Tá? Quem passa por isso? A pessoa que é salva com o Senhor Jesus estará na presença de Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. Como é essa presença, etc., tal, a gente vai de olhar. Mas vai estar. Então, eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou dar aqui como é que a molecada falou? Spoiler. Não tem limbo, não tem purgatório, não tem tanque de espera, não tem quartinho, não tem ali um lugar em que você vai tentar ver se volta. Não existe isso, né? Uma recepção, tem uma fila, você vai pegar uma senha e fica esperando. Não tem, ok? Um texto, veja o Antigo Testamento então, né? Seguindo a preocupação do seu nome mesmo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago. Tito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, lava-me junto às águas de descanso. Leva-me, perdão. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí eu fiz tudo isso para chegar aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a experiência da morte aqui. A pessoa está morrendo. Porque tem muita gente que fala assim, não, isso aqui são as dificuldades da vida. Certo? Eu bati o carro, eu fiquei doente. Não, o vale da sombra da morte é o momento da morte. Ainda eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Você vê que a versão que eu uso é tão velha que ele usa o teu bordão, eu coloquei ali vara, senão você não saberia o que é. E o teu cajado me consola. Então, mesmo no momento da morte, nós não estamos sozinhos e passamos a experimentar a presença de Deus. Então, em todo o momento da nossa vida, inclusive durante essa morte, Deus está conosco. Falei que esse negócio toca? Vamos fazer o seguinte. Vamos rapidinho, né? Precisa fazer um intervalo, você quer intervalo. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu começo. 5 minutinhos? Sim? Pode ser? Então, vamos lá. Algumas pessoas aqui, enquanto o pessoal se acomoda, vão lembrar disso daqui, mas os jovens nem sabem que existe, né? Tinha uma... nem falava banda naquela época, porque era meio pecado falar que era uma banda, né? Não era uma coisa assim. Então tinha um conjunto musical, chamava Vencedores por Cristo, né?
Então, assim, quando eu começo a falar isso, sai poeira da boca, né? Assim, né? Começa a ficar. Mas veja, tem um minutinho, a gente cantava isso quando era criança. Um dia eu fui, né? Então, alguém lembra disso? Vamos ver se toca. Era assim, tá, gente? Já era. Não podia ter bateria. Lembram disso? Esse é o céu. Isso é verdade. Ó, o que nós vamos fazer? Não, gente, desculpa interromper, cuidado isso, que tem uma que é da turma da noite e uma da turma da manhã. É uma... Obrigado, Lucas. Ao Senhor... Bom, isso arrepia, né? Já deixou assim, a gente volta a lembrar um monte de coisa de quando era criança e tal. Uma época que a gente cantava hino. Puxa, tem uns hinos muito bonitos, etc. Muito fantástico. E tem muito hoje cântico muito ruim. Muito ruim, né? Mas não é o assunto da nossa aula. Vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento evidências de que a gente tem a presença de Deus a todo tempo. Então, outro salmo, Salmo 16. Pois não deixarás a minha alma na morte. Olha a visão do salmista. Naquela época. Não deixarás a minha alma na morte. Então, não tem esse purgatório um tempo, eu fico lá morrendo. Né? Você fica num estágio morrendo. Não, não tem. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então ele tinha certeza que ia para o céu. Tu me farás ver os caminhos da vida. Aonde? Na tua presença. Então, ele tinha certeza de que ele morrendo, ele estaria na presença. O que tem lá? Plenitude de alegria na tua destra e delícias perpetuamente. Ele não sabe descrever, ele não sabe o que é, mas ele sabe que é muito bom. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esse salmo é mais conhecido. E habitarei na casa, onde que ele vai? Habitarei na casa do Senhor para quando? Todo sempre. Então não tem nenhum lugar, gente, não tem nenhum lugar onde não tenha a presença do Senhor Deus. Não existe. Não existe. No universo inteiro, nenhum cantinho, né, não sei o que tem, né? Não existe. O Senhor está presente em todos os lugares. Ok? Aí vamos passar por alguma coisa que me perguntam aqui, né? Então, vale aqui a explicação de que isso aqui é uma figura, não era assim, a gente não sabe como foi, então é uma representação, tá bom? Inclusive da face das pessoas, né? Mas aqui tem aquele famoso, bem legal, momento em que o Senhor Jesus se transfigura na presença de alguns discípulos. E nesse momento da transfiguração, quem está com eles? Moisés e Elias aparecem com ele. E o Senhor Jesus ainda não havia morrido quando isso acontece. Não sei se vocês lembram, quando lembram disso, o Senhor Jesus ainda não tinha passado pela crucificação. E ele foi transfigurado. Então ele prova que é Deus. Ele mostra um corpo já glorificado. E mostra ali duas pessoas, Moisés e Elias, que naquele momento aparecem e desfrutando da presença de Deus. Ok? Então eles já estavam desfrutando da presença de Deus. O legal aqui, eu não vou ler o trecho todo, mas isso está aqui em Mateus de 1 a 8, mas o que eu gosto é desse pedacinho aqui. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias falando com ele. Eu gosto do gerúndio aqui, a gente critica tanto o gerúndio, mas dá a impressão de que ele já estava em contato. Não foi assim, ele chegou e começou. Não, falando. Então é alguma coisa ativa. Eles não estavam lá nessa história de estar dormindo. Não, eles têm consciência, eles estavam ativos, eles estavam falando com ele. Né? Aí Pedro tem toda aquela reação, foi uma reação, imagina, indescritível. E eles estavam ali em corpos ali tão humanos, de uma forma tão
que ele fala assim, não, vamos montar uma tenda aqui, vamos ficar aqui, isso está muito bom. E ainda eu faço uma para cada um. Não vamos fazer esse negócio de quarto compartilhado, não dormir no beliche. Eu faço uma para cada um aqui, a gente fica aqui, né? E um outro ponto, sempre que há uma manifestação do Senhor Deus e Deus, em vez das pessoas se orgulharem, levantarem, as pessoas caem de joelhos. Que é outra coisa que a gente vê hoje por aí. Gente dizendo que estava fazendo a barba, o Senhor Jesus sentou no bidê e trouxe uma mensagem para ele, que veio o anjo. Vocês nunca viram isso? Já, eu vou atrás, lembra? No ciclo do repensar, eu vou atrás de olhar o que as pessoas falam, né? Tem cada absurdo. E as escrituras mostram que toda vez que há uma presença visível do anjo do Senhor, que muitas vezes é o Senhor Jesus, ou de Deus, as pessoas caem completamente com medo, etc. Tal. E não vão, não, e aí, Senhor Jesus? Não, vamos bater um papo aí. Existe isso. Os fui grandes amigos de Jesus, que andaram com ele aqui na terra, uma vez que viram ele transfigurado no poder dele, caíram, que é o que está acontecendo aqui. Então, o que o Nick está dizendo é os próprios discípulos que estavam andando com ele aqui. A hora que notaram, viram o momento da transfiguração, qual foi a reação? Não, senhor, medo. Medo, respeito. E é um medo de respeitoso, não é um medo de temor, só é um medo respeitoso. De não ter a condição de olhar. Não vou nem olhar, não sou digno. Tá? Aí, a gente tem um outro exemplo aqui. Está começando a ficar bom, não é isso? Que é a mesma coisa quando Lázaro, né? Acontece com Lázaro. Vocês lembram? Então vamos passar rapidinho. Ora havia, de novo, não vamos estudar isso aqui, mas ora havia um certo homem rico que vestia de púrpura, linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que esse é o pedaço que a gente vai dar ênfase. Aconteceu que morrer um mendigo, olha só, e ser levado, então ele morreu primeiro, ato 1, ele morreu. 2, ele foi levado pelos anjos. Para onde? Para o céu. Quem me ajuda? Abraão era boa. Então aqui ele está dizendo que, inclusive, como é que vai para o seio de Abraão se Abraão era homem? Como que é, então? Não sei. Então veja, primeiro ele morre, então ele passa pela experiência da morte. E depois ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vamos só terminar a historinha. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Então ninguém ficou dormindo. Não tem purgatório, não tem um limbo, sala de espera. Você vai acontecer uma coisa, ou vai acontecer outra. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Nós vamos falar sobre isso. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda quem? Lázaro, que molhe a ponta da língua dos meus dedos para refrescar a minha língua. Então tem um problema físico aqui. Tá? Eu não consigo interpretar isso daqui espiritualmente, que era... Não, ele estava querendo uma gota de água, ele queria fisicamente. Então ele estava sentindo. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro, igualmente, os males. Não vamos entrar isso aqui, mas isso daqui não é meritório. Ok? Não foi porque um teve, outro não tem, então eu vou fazer isso. Não é isso que essa parábola ou história está contando. Aguarda isso, não é isso, não é por... Você não faz nada, não tem nada que você possa fazer. Que está consolado em tormentos. Além de tudo, etc. Tal. Aí diz aqui, ele pede então, manda então os profetas, e eles dizem, isso serve para nós. Eles, na época deles, já tinham Moisés e os profetas. Quando diz Moisés, não é Moisés a pessoa de Moisés, é tudo que Moisés escreveu, os ensinamentos de Moisés. Ok? Que eles não tinham Moisés. Moisés estava morto. Então, os ensinamentos de Moisés e os profetas. E não se arrependem. Então, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vão persuadir alguém, mesmo que ressuscite dos mortos. Então, a nossa fé, isso vale para nós. Você está esperando um sinal, está fazendo não sei o quê, e eu tenho visto que a pessoa pode fazer o que for. Sempre querendo um sinal.
Não tem, as escrituras estão aqui, são suficientes para você reconhecer o sacrifício do que o Senhor Jesus fez por você. Na mesma condição que eles tinham lá, eles já tinham todo o ensinamento suficiente para reconhecer que Jesus viria para morrer no lugar deles, no caso temporal aqui. Ok? Mas o ponto aqui é, a gente não tem sala de espera. Ou vai para um lado e vai para o outro. A ideia de seio de Abraão, como foi citado aqui, talvez eu já tenha falado isso aqui, as pessoas comiam dessa forma. Tá bom? Então eles não tinham a mesa que a gente tem hoje. Não é assim. Aproveitando esse for Lázaro, aí surgiu a dúvida, né? O Lázaro, não dessa história, o Lázaro morreu e ressuscitou. E aí, esse período, esse ínterim que ele estava morto, o que aconteceu? A resposta é: eu não sei, a Bíblia não conta. Eu não posso falar o que eu não sei. A Bíblia não relata. A única coisa que eu tenho certeza na história de Lázaro ali é que ele estava morto há dias. E acho não, o Senhor Jesus ainda fez isso para ter certeza que ele não estava dormindo literalmente. E as pessoas ali, por menor que tenham de ciência àquela época médica, elas tinham como checar os sinais vitais da pessoa. A pessoa morreu, tirando aquela doença XYZ lá, que eu sempre esqueço o nome, que eu nunca lembro, que não é o caso, na minha opinião, aqui também, porque já passava dias e o corpo estava cheirando mal, então a pessoa estava morta, tá? Ele ressuscitou. Não se diz, a Bíblia não relata, não fala. O que a Bíblia não fala, eu não sei. Então, não sei. E outra, ele morreu de novo. Certo? Então, ele passou por uma experiência de 2 mortes. Né? Eu quero passar por uma só, é suficiente. Né? Ele passou por 2 mortes. Agora, o que aconteceu com ele naquele tempo, se aonde ele foi, se ele experimentou, aí lembra das bolinhas lá, dos teorias dos conjuntos? Aí entra no meu achômetro. Aí é arriscado. Depois eu te conto para fora o que eu acho, porque senão vai ficar gravado aqui. Tá? Eu acho. Quem acha não sabe. Tá? Tem um achômetro aí sim. Então, eles sentavam à mesa dessa forma. É assim que é a cultura. Então, quando você precisa estudar as escrituras, você precisa estudar o contexto como um todo. Geografia, história, como eles agiam, roupas, etc. Para você entender. Então, eles sentavam dessa forma. Aqui também, isso não tem nada a ver com a aula, mas por isso que era importante lavar os pés. Só para dar o contexto. As pessoas sentavam com os pés um do lado do outro. E os pés ali, eles andavam de sandálias. Não tinha esse calçado fechado que a gente tem. E hoje com o calçado fechado da chulé, né? Então você imagina que ali eles estavam sentados com os pés expostos. Então se lavava os pés como se lavava as mãos, as periferias, onde tinham contato. Então, veja, quando diz que está no seio, como João mostra isso, né? na ceia que o Senhor retrata ali, a gente chama de última ceia. Veja, ele está recostado. Então, um fica recostado no ombro do outro. Percebe? Que se inclina. E esse lugar aqui, aí brincando aqui, não tem sexo. Esse aqui é o seio. Isso aqui não define se é a mama desenvolvida da mulher ou a mama que eu também tenho, só que não está desenvolvida aqui. Eu também tenho, só não está desenvolvida. Eu posso ter câncer de mama também. É raro, é menor, muito menor, mas tem homem que tem câncer de mama. Ok? Então está aqui o seio. E qual é a ideia poética aqui da escritura? É o aconchego. Quando você pega uma criança e põe no seu seio, não estou falando de amamentação, ela põe no seio, põe no colo, o que acontece normalmente? Acalma. Quando você dá um abraço, hoje o Lucas veio aqui, esse Lucas veio aqui, me deu um abraço, reconfortante, segundos. Que gostoso. Né? E ainda a gente cochicha alguma coisa no ouvido da pessoa. O arrepio nesses dias de hoje. Mas sim, traz grande emoção. Né? Ele fez isso comigo hoje. Poxa, que gostoso. Você dá um abraço. Né, em alguém. Então, essa é a ideia do colo. Então, quando diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, é a ideia poética que ele estava, então, apoiado no colo, regozijo, calmo, sereno, tranquilo. E ele estava já desfrutando da presença de Deus ali. Tá? Esse é o seio de Abraão. Aí Abraão, sim, aí porque Abraão ali, aí nós vamos entrar até se aquilo é uma parábola ou se é uma história, que tem uma diferença, se aquilo foi real ou é um exemplo. Porque disso que é a única história ou parábola que o Senhor Jesus usa que dá o nome de alguém, tá? É a única. Então aqui começam algumas discussões.
eu entendo aqui que Abraão aqui foi colocado como pai da fé do povo. Tá? Eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender, de novo, vai para aquela linha do acho. Eu não tenho certeza, porque a Bíblia não diz. O que a Bíblia não crava, eu tenho dificuldade. Tá? Então são inferências. De ser a pessoa mesmo de Abraão ali sentada. Mas você vai falar, daí o cara olhava e conhecia Abraão, mas o cara também não conhecia Abraão. Abraão já tinha morrido faz tempo. E sem ser delicado, não tinha crachá. Certo? Então tudo, mas Deus pode fazer tudo isso? Pode. Ele fez desse jeito? Eu não sei. Se você sabe, depois a gente me ensina mesmo, vamos bater papo. Eu não sei. Então eu prefiro dizer de que sim, Abraão era todo o ensinamento, era tudo que foi pregado, era toda a herança. Então o próprio, lembra que ele está falando isso para o povo judeu, isso não é para você, não é para mim. A historinha, a moral da história sim, mas a historinha não. E eles entendiam quem era Abraão, era o pai da fé. E ele estava falando para o povo judeu aqui. Ok? Mas nós não estamos falando dessa parábola aqui, então, só porque eu falei que você me dá um abraço, você já me apertou, né? Aqui, tá bom. Então, como eu disse, o seio de Abraão é essa a ideia, né? Eu pus aqui uma notinha. E o seio de Abraão também aparece no Talmud, tá? Quando você vai pesquisar Talmud, é o comentário de vários rabinos sobre o texto. E eles citam lá e explicam a ideia deles do que é seio de Abraão. Então, pus uma colinha aqui para a gente lembrar. Outro, olha que legal também. Lembra da ideia dos dois ladrões, dos dois malfeitores? A gente já brincou aqui que não tinha o ladrão bom, certo? Não tem ladrão bom. Né? A gente aqui põe no texto em nenhum momento, ou ladrão bom, não. A gente aqui batizou o ladrão como ladrão bom. O que acontece no momento da crucificação? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, o Senhor Jesus, dizendo, não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não tinha entendido o plano da salvação. Ou ele era ignorante sobre as instruções do povo judeu. Certo? A Cristo merecia morrer para que eu e você pudéssemos desfrutar da salvação. E ele entregou a própria vida porque ele quis, ninguém forçou. Ele entregou voluntariamente. Bom, respondeu-lhe, porém, o outro, o Senhor Jesus fica calado. O outro diz, nem ao menos teme a Deus. Cara, gente, isso aqui é fantástico. Este ladrão reconhece que o Senhor Jesus é Deus. Ele reconhece que é Deus encarnado. Ele não fala, não reconhece o Senhor Jesus, ele diz Deus. Estando sob igual sentença, então Deus se colocou na posição de homem e tomou a mesma sentença que deveria ser cabida para mim e para você. É isso que estava acontecendo ali. Então, um entendeu isso claramente, o outro não. Aí, e acrescentou, Jesus, então veja, Deus estava sofrendo aquilo e ele entendia que estava na pessoa do Senhor Jesus, porque depois ele não vira para o ser humano que estava ali sendo crucificado, o Senhor Jesus, e fala Deus, ele fala Jesus. Este ladrão tinha um conhecimento teológico fantástico para a época, pelo que mostra aqui no episódio. Ele não era ignorante. Ele conseguiu entender que tinha Deus, e Deus encarnado na pessoa de Jesus. Lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Ele falou, lembra-te de mim quando estiverem no céu? Não. Olha o conhecimento teológico que ele tinha. Talvez você tenha dificuldade de explicar isso. Mas o ladrão lá, que era o mau, que era o bom ladrão, tinha esse conhecimento. Então ele pede para estar no reino. Aí o Senhor Jesus responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No céu. Não, no paraíso. E para matar a curiosidade, quando diz em verdade, aqui, é essa palavrinha amém, tá? Não sei se você sabia. É amém. Quando você fala amém no final de uma oração, você está dizendo é verdade. Que no início da oração, quando um judeu vai falar, quer dizer, o que eu vou dizer é verdade, é de fato, é certo, é isso mesmo, não é dúvida. E quando se diz no final de um discurso, é que assim seja feito. Eu concordo com o que está dizendo. Então, quando você diz amém a uma oração, eu tenho oração que eu não digo amém. O que o cara falou lá, eu não concordo. Então, não tem meu amém. Ele falou lá algumas coisas que eu não concordo. Então, não tenho meu amém. Porque quando eu digo amém, eu estou assinando embaixo.
É isso mesmo, que assim seja feito. Então o Senhor Jesus diz, usa essa expressão. Amém, amém. Estou dizendo, e não tem sombra de dúvida, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no paraíso. Vamos dar uma olhada rápida no que é paraíso. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei por visões e revelações do Senhor. De novo, eu sei que o texto está fora do contexto de Coríntios aqui. Conheço um homem, aqui a coisa... quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao... teoria dos conjuntos. Então tem um negócio que chama Seio de Abraão, tem um negócio que chama paraíso e tem um negócio que chama terceiro céu. Certo? Então tem isso aqui, terceiro céu. Se tem terceiro é porque tem pelo menos 2 antes. Não sei se tem um quarto, o texto aqui, pelo que nós estamos olhando. Mas tem um que tem 2 para ter o terceiro, pois não. Mas aqui não é então aquela referência que a gente viu do Antigo Testamento do céu da atmosfera, do céu do extremo. Muito bom, hoje eu nem dei bala para todo mundo. Alguém prestou atenção nas aulas passadas. Parabéns, é isso mesmo. Ele tem essa referência e essa ideia do primeiro céu, do segundo céu e o terceiro céu que nós já vimos. Certo? É isso mesmo. Então foi arrebatado ao terceiro céu, para não deixar dúvida. Ele não ficou voando no espaço aí. Certo? Ele não chegou aqui nas nuvens onde tem os passarinhos. Não, ele foi ao terceiro céu. Ele tinha essa ideia. Então, ele foi para lá. Foi arrebatado ao paraíso. Então, ele foi para lá também no paraíso, que ele está chamando de céu. Então, céu, na teoria de conjuntos, é onde uma pessoa salva por Deus está após a sua morte física. Vamos tentar entender mais detalhes de onde é. O desafio da nossa aula é como é o céu. Certo? Então, primeiro, nas escrituras, agora eu tinha dado o spoiler, agora estou fazendo uma afirmação. Né? Se eu estivesse falando em grego aqui, eu ia falar amém, amém. Né? Como a gente aprendeu. Não há nas escrituras nenhuma menção de um lugar intermediário. Então, essa história de purgatório, limbo, eu já ouvi falar tanque de almas, o que você quiser de nome, a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, não tem. Ok? Então, não tem. Então, você morreu, morreu. Não é o assunto da aula, mas quando a gente estuda de morte, só um pedacinho. E não há mais nada que você possa fazer pela pessoa. Zero. Ela morreu. Então, a chance é durante a vida, enquanto ela tem consciência. Depois disso, ela morreu. Não tem segunda chance. Tá? Então, o Senhor Jesus o Senhor Deus, ele é, como a gente já diz, onipresente. E em todo lugar se sente a presença dele. Então, Deus não abandona a gente em nenhum momento dessa trajetória. Nós aqui não percebemos, nós somos tão ruins que a gente tem dificuldade de perceber a presença de Deus. Na aula que vem, quando a gente for falar de Nova Jerusalém, corpo glorificado, etc., a gente vai ver que nós vamos ter uma habilidade de perceber, de sentir a presença plena do Senhor Deus. Então, algumas certezas que a gente tem do céu até agora. O céu é um local, certo? Ele é a morada de Deus. E ele recebe seus filhos lá. Então, é um lugar. Agora, onde é esse céu? Vamos lá, quem me ajuda? Onde é? Põe no Waze, isso, põe no Google aí, põe no Waze. No Waze é bom ainda, melhor. Tem aqui a figurinha que eu pus aqui, né? Então vamos usar a figurinha aqui. Boa. Onde é o céu? Boa. O Lucas aqui na frente falou de voz tímida e baixa, mas ele deu uma evidência boa. Eu não sei onde é, mas é para cima. É isso aí. Simples assim. Eu não sei, mas eu sei que é para cima. Onde os salvos estão, os filhos de Deus estão lá. Então essa certeza a gente tem. O céu é real, ele existe. A gente não tem o endereço e coordenada. Eu não consigo colocar isso num GPS e falar para você, não tem. A Bíblia não me dá esse endereço. Então, eu não sei. Talvez você saiba. Eu não sei onde é. Então, eu não tenho endereço. Então, brincando aqui... deixa a brincadeira para frente, que agora eu lembrei que eu vou fazer uma coisa. Pois não. Então, subiu porque é para cima. Isso, quando ele voltou para falar do salvo, ele subiu. Eu entendi. Mas essa não. É que ali tem um planeta. Você falou que é
cima, então assim... Então, essa é a vantagem de ter alguém que estuda as escrituras comigo aqui e aprende junto, entendeu? Ele pega os cantinhos e é verdade. Mas a gente olha isso, Nick, mas ali tem uma questão de geografia, inclusive, de onde que Jerusalém, onde que é para cima, para baixo, onde que foi, tá? Mas assim, o céu é para cima, tá? É para cima. Onde é? Eu não sei, mas é para cima. E é um lugar onde o Senhor Jesus está com o corpo glorificado. São certezas que a Bíblia diz. Então eu posso afirmar. O céu existe, o Senhor Jesus está lá e ele está com o corpo glorificado. Então ele não é espírito apenas. Ele tem, o Senhor Jesus para sempre vai ter um corpo glorificado. Ok? Ele tem um corpo lá. Pois não. É longe do inferno? Vamos lá, essa pergunta é boa. Você é longe do inferno, né? Porque em Lázaro ali ele estava vendo. Então, por isso que, de novo, não é o tempo que a gente tem aqui, mas a gente pode conversar depois se aquilo era uma parábola ou é uma história real. Tá? Minha opinião, aquilo era uma parábola. O Senhor Jesus estava ensinando a condenação ali, etc. Nós depois podemos olhar, sim, com carinho, se dá para ver, etc. Mas para matar algumas coisas aqui. Talvez alguém esteja pensando e não está falando. Não tem essa, estou falando de uma forma desrespeitosa, né? Não é desta forma que alguém lá de cima olha por nós. Então uma pessoa morre, que bom, agora ele está olhando por nós. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo que ele consiga dar palpite, que ele vá lá, Senhor Deus, dá uma dica lá para o meu irmão, lembra? Faz assim e tal. Isso não acontece. Tá? Eu quero crer, pelo que eu já estudei, de que, infelizmente, as pessoas que estão condenadas ao inferno, elas têm sim uma visão, que inclusive serve de tormento, do que elas deixaram de ter. E nós vamos falar do inferno quando for falar do inferno, então dando spoiler. O inferno, definição básica, é a ausência da presença de Deus. Isso é um inferno. Mas a gente vai ver o inferno mais para frente. Na geografia, inclusive. Então, o céu não é um local etéreo. A gente sabe que à medida que a gente estuda a Escritura e conhece mais de Deus, a gente tem uma comunhão maior com Ele e desfruta de coisas diferentes de quem leva a vida aqui no Evangelho só no oba-oba. Isso tem alguma relação de experiência ou experimentar o céu, seja no primeiro, no segundo, no terceiro céu, ou não? O primeiro e segundo céu, a resposta é não, Lucas. Mas no terceiro, a pergunta do Lucas é: quanto mais eu estudo as Escrituras, você não disse essa palavra, eu vou dizer, você se aplica ao processo de santificação, tá? Porque aí o que acontece? É o meu jeito de pensar, você não precisa concordar comigo. Eu não me converto e acabou. Eu vou convertendo nesta vida. Eu tomo uma decisão e vou mudando o rumo da minha vida. Não vai falar como a moça falou, eu tive uma mudança de 360 graus na minha vida. Não, aí você volta para o mesmo lugar. Certo? Cuidado com o que você fala. Mudei minha vida 360 graus. Então você deu uma volta e voltou para o mesmo lugar. Não faz sentido. Né? Eu já vi esse testemunho. Minha vida mudou 360 graus. Então não mudou, querido. Né? Mas tudo bem. Então, você tem um processo de conversão. Você morre se convertendo, que é o processo de santificação. Ok? Então, indo para a sua pergunta. Sim, quanto mais eu me converto, mais eu tenho o privilégio de desfrutar das bênçãos e da presença de Deus. Não porque Ele está me dando mais, é porque eu consigo experimentar mais. Mas não é o assunto da aula de novo. Ok? Vamos lá. Céu não é um local etéreo. Ele tem um endereço. Onde que é o céu? É o céu. Mas está aí. Não, ele tem um endereço. Eu não sei onde é. Mas tem, as pessoas vão lá. Então tem. Ok? Ô Elcio, na Bíblia não tem dizendo assim onde é, mas tem dizendo as medidas, né? As medidas da nova cidade, da Nova Jerusalém, é um cubo. 12 por 12 por 12, 144, se minha memória não falha. Mas ele está descrevendo a cidade nova, Nova Jerusalém, que ali é simbólico. Nós também, outra pessoa que pegou a minha apostila aqui, né? A gente vai olhar isso, mas é simbólico ali no meu entender. Ele dá 144, que são 12, estou estragando toda a aula, são 12 discípulos, 12 povos, e o outro 12 eu preciso olhar a cola, que agora faltou a memória. Mas dá 144, tá? Por isso que é um cubo perfeito. Mas ali é uma ideia, a gente vai passar por lá. Os frutos são 12 também. Quem que são 12? Os frutos são 12 frutos, um por mês.
Mas aí a gente pode fazer um estudo do outro dia, a gente combina e vai fazer um estudo de numerologia na Bíblia. É legal. Tá? Não tem nada de espiritual nisso. Mas como é que a Bíblia os usa, por que 7, 6, e aí vai. Mas vamos lá. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Cadê a caneta? Não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha a Deus. Opa, então aqui está me dando evidência. De novo, eu não estou discutindo o texto, né? Estou insistindo nisso, estou dando evidências. Então Deus está no céu, porque de lá ele olha para os filhos dos homens, para ver, etc, etc, quem busca a Deus. Então Deus está no céu. Então é um lugar. Eu não sei onde é. Bom, mas eu quero saber. A gente vai chegar lá. Sabemos que é para cima, como a gente já mostrou aqui. Por quê? E a graça foi concedida segundo a proporção de Cristo, por isso, tal, que está um negócio me atrapalhando aqui. Quando subiu, subiu às alturas. Subiu às alturas. Ele subiu às alturas. Não sei quanto alto é. Levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, ora para dizer que, de novo, subiu. Senão também aquele que havia descido. Então, se subiu, desceu. Então, tem uma geografia para cima e para baixo. Aí, aquele que desceu também foi o mesmo que subiu. Para onde ele subiu? Acima de todos os céus. O terceiro céu. Então, são os céus que a gente consegue ver. Para preencher todas as coisas. Então, uma certeza eu posso ter. Naquele gráfico de certeza, de conhecimento, o céu existe, é um lugar e é para cima. Tá? Vou brincar aqui com o assunto que depois é divertido. Não importa se você é terraplanista, se você entende que a Terra é um globo, né? É para cima, da onde você estiver. Ok? É para cima. Estando ele com os olhos fitos no céu é para cima, não consigo olhar o céu para baixo, certo? Estando aqui na Terra, antes que alguém fale, lembra que não tinha avião, não tinha nada disso aqui, no máximo que ele podia estar em um monte, mas ele estava na Terra. Eu estou falando que as pessoas vão querer fazer isso comigo quando eu falo isso, né? Mas não tinha. Então é a visão que ele tinha aqui. Fitos no céu, enquanto Jesus fazia o quê? O que o Senhor Jesus fazia? Subia. Então ele estava vendo o Senhor Jesus subir. Depois varões vestidos de branco ao lado que lhe disseram, não, olhando para as alturas, eles continuaram olhando para cima. Então, o céu é para cima. Dentre vós, foi assunto ao céu, então ele subiu, né? Assunto é um português assim que tem que lembrar, assunto também pode subir, assunto ao céu, virá de modo da mesma forma com que ele subiu. Então ele vai descer, para descer ele tem que subir. Então o céu é para cima, estamos chegando lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem de ouvir voz o arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então esse terceiro céu é para cima, eu tenho certeza disso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Legal. Depois dessas coisas olhei e somente vi uma porta aberta no céu. Para cima. Não vamos discutir a porta aqui, por favor. Mas essa porta estava para cima. Como também a primeira voz ouvis a trombeta e falar dizendo, sobe. Isso aqui é a revelação. Quem escreveu Apocalipse? João. Lembra que aquele texto, alguém falou que ia falar de Apocalipse 4:1? Está aqui, Então, sobe para aqui. Então foi aberta uma porta no céu, que fez uma conexão com a terra, e o anjo disse, sobe. Então tem uma geografia assim, vem para cá, para cima. Ele subiu para lá. Né? Agora vem a parte divertida. Qual a distância para esse céu? Onde ele está? Então, o que eu vou fazer aqui nesses últimos instantes é fazer algumas coisas de curiosidade, dar uma descontraída, mas para ver o quão ignorante eu sou, ao menos, desse céu. Para fazer algumas afirmações que eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu não tenho essa arrogância de fazer. Você conhece isso aqui? Então tá bom. Então vamos acreditar que existe o sistema solar. Eu nunca fui lá para ver. Nunca ninguém foi. A gente acredita que tem um sistema solar, certo? Não vamos entrar nessa discussão. Essa aqui é uma discussão também divertidíssima, muito legal. Mas vamos fazer isso aqui que a escola ensina. Tem um sistema solar. Na época
do Antigo Testamento, eles não tinham essa visão de sistema, galáxia, etc. Eles olhavam e viam o firmamento. É assim que as Escrituras dizem. Tá? Eles não tinham capacidade técnica de saber a distância, medir, etc, etc. Não venha falar das pirâmides, que é outro assunto divertido. Mas, vamos lá, sistema solar. Vamos ter uma ordem de grandeza? Algumas distâncias. Vamos lá, os matemáticos aqui, o pessoal de física. A gente precisa ter uma noção, a gente fala a velocidade da luz. Velocidade da luz, arredondando, 300 mil quilômetros por segundo. Então, num segundo, que já passou, né? 300 mil quilômetros. Nós não estamos falando de 300 quilômetros, nós estamos falando de 300 mil quilômetros em um segundo. Essa é a velocidade medida. Mas a gente precisa de uma unidade um pouquinho melhor para medir. Então, nós vamos falar de um ano-luz. Então, quanto que a luz percorre em um ano? É esse número aqui. 9,4 ou 9,5, se a gente for arredondar, trilhões de quilômetros num ano-luz. Eu sei que é difícil, mas é para a gente entender onde está o céu. Ok? Distância da Terra. Dá para a gente ir para a Lua caminhando, tá? Se você caminhar 14 anos, se fosse possível, num passo normal de um ser humano, foi calculado que você demoraria ali 14 anos. Para chegar. Dá para ir. É vizinho aqui, né? Bairro do lado. Certo? E isso seria, em termos de ano-luz, 1,2 segundos. Então a gente faz. Já está lá. Enquanto a gente fosse caminhando, a gente demoraria 14 sem parar, 24 horas por dia. Tá. Certo? Então, mas aí vamos falar de Marte. Todo mundo quer Marte. Marte, porque vamos para Marte, nós vamos para Marte, porque vai para Marte. Marte está a 78 milhões de quilômetros. Eu não sei você, mas eu não vou nem andando. Certo? 78 milhões de quilômetros. Em termos de anos-luz, em termos de luz, é tirinho, espingarda. 4,2. Tá ali. Por isso que o pessoal acha que vai para Marte. Não, vamos para Marte, vamos morar lá, vai e volta. Tá aí. 78 milhões de quilômetros. Mercúrio, está aumentando, 91. Júpiter, 629, se você quiser arredondar, milhões. Aí já demora um pouquinho mais, tá, gente? 34 minutos luz. É isso, de anos-luz. É ali, né? Tá? Em alguns segundos. Saturno, 1,3 bilhões de quilômetros. E nós estamos falando do vizinho, do condomínio. O condomínio que a gente mora, certo? Aí vai indo. Urano, que por curiosidade quer dizer céu. Não sei se você sabia, mas a palavra Urano foi batizada, quer dizer céu. Foi o planeta mais longe que eles acharam naquela época, eles achavam que já tinham chegado ao céu, ao terceiro céu, e eles puseram o nome de Urano. Tá? 2,7 bilhões. E assim vai. Netuno, 4,4 bilhões. Plutão, 5,7 bilhões de quilômetros. E a gente está dizendo que João abriu uma porta do céu e ele subiu ao céu. O Senhor Jesus disse para o ladrão que hoje vai estar comigo no paraíso. Gente, mas não consegui nem sair do meu condomínio. Como é que se percorre distâncias como essa? Buscando rolante. Massa do Sol, para a gente ter ideia de grandeza. A massa do Sol é esse número aí. Eu não sei falar esse número. Eu tentei realmente descobrir como é que fala esse número. Não achei nenhuma explicação. Tá? É esse número aí. Que a notação dele, quando é usada dessa forma aqui. Ele é, o Sol, ele é 333 mil vezes o tamanho do nosso planeta. Coisinha à toa. Aí vamos falar um pouquinho, vamos crescer, não vamos sair do condomínio, né, gente? Vamos dar uma volta aí e conhecer os vizinhos. A Via Láctea é considerada de tamanho médio. Via Láctea é o bairro. Tem por volta 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso é o que foi calculado até agora. 100 mil anos-luz. Não é 100 mil quilômetros. 9 trilhões por ano. Certo? Você tem que andar, então, 100 mil anos. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 200 a 400
bilhões de estrelas. Quando eu falo estrelas, são como o Sol. Nós não estamos falando do resto dos planetas, o que pode ter lá, etc. Nós estamos falando só pontinho de luz que eles conseguiram perceber. Lembrando de que eu não sou astrônomo, mas do que a gente enxerga já não existe mais, né? Porque demora todo esse tempo para chegar até meu olho. Então eu posso descobrir alguma coisa que já não existe mais. Mas isso é uma outra conversa, certo? Mas o que a gente vê. Então as estimativas apontam quanto tem no universo. No universo tem centenas de bilhões de galáxias. Isso é o que a gente chama de segundo céu. Se você quiser ver um vídeo no YouTube que mostra isso com detalhes e conta a historinha, tem meia hora, eu não ia mostrar isso para vocês, que ele gasta meia hora, mas é muito legal mostrando tudo isso. Aí você precisa dar um endereço. Qual que é o seu endereço? Porque a gente tem quem acredite que existe alien. Então, para o alien eu tenho que passar meu endereço certinho, certo? Para ele me achar, né? Então, você tá, essa aqui é a Via Láctea, e nosso sistema solar está nesse cantinho aí, só da nossa galáxia. Dá mais um minutinho e a gente já vai. Então, como é que a gente dá o endereço? Só que o Senhor Jesus, para vocês saírem daqui bem incomodados, ele diz assim: hoje você estará comigo no paraíso, no terceiro céu. A pergunta que o outro Lucas está fazendo aqui é o seguinte: eu consigo afirmar que é mais rápido pela luz? Eu não sei, mas é uma coisa que só Deus pode fazer. Eu estar no outro lugar, tão longe assim, tão longe, eu não sei onde é, ele existe. Deus está acima, Deus contempla o universo. E hoje estará comigo no paraíso. Assim. Aí a pergunta que o Lucas fez: qual foi a velocidade, né, que isso aconteceu? Deve ser magnífico e fantástico. Então, quando abre a porta do céu e diz para João: sobe, que experiência. Como foi isso? A Bíblia não dá o detalhe, mas é fantástico. O que a gente pode concluir, então, de como é o endereço aonde está o céu? Só concluir aqui, Lucas, por favor. Aonde está o céu? Ele está acima de nós e é muito longe, mas ao mesmo tempo, muito perto. Como é isso? Não sei. As Escrituras não me contam exatamente. Mas Moisés e Elias desceram do céu e estiveram com o Senhor Jesus aqui. Enoque foi arrebatado. O Senhor Jesus subiu aos céus. Como é isso? Eu não sei. Mas é para cima e fora do nosso universo. E o nosso universo é grandinho e eles estão dizendo que continua crescendo. Né? É muito grande também, porque Deus está lá. Então Deus não está contido no céu, tá bom? Ele não é algo que se possa conter, mas ele está lá. Então tem que ser alguma coisa grande. Contém toda a criação, que nem mesmo sabemos. Então, lembra a teoria dos conjuntos? Ele contém, então ele está por fora disso. Então ele contém o universo. Teoria dos conjuntos. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então ele contém. Como que é? Eu não sei. Aí me arrepia. Mas é algo que só Deus pode fazer. Fantástico. Não há tempo e espaço lá. Aí começam os nossos problemas, porque nós somos medidos no relógio. Você viu que bateu o relógio, você já está pensando o que você vai almoçar lá, o frango com macarrão, etc., na casa de alguém. Certo? Nós somos medidos pelo tempo. Não há tempo no céu, no terceiro céu. Aí a gente já complica. Por isso que a gente não entende. Nós somos criados no tempo. Né? E para a gente ir embora, uma certeza eu tenho. A nossa morada é lá. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, eu ia só fazer uma colocação que, ao mesmo tempo que tem uma velocidade gigantesca, a gente acabou de ver que eles viram Jesus, né? Então também é algo visível. Então, sei lá, uma loucura, mas talvez uma parte seja visível e depois teletransporta, uma coisa de louco, né? A Bíblia não diz, mas é fantástico. Mais alguma pergunta? Dúvida, mágoa, trauma de infância? Então tá bom, gente. Bom domingo.